Estaremos olhando hoje para o texto que Jesus, ressurreto, agora já ressuscitado, se encontra com Maria Madalena. Um encontro que acontece ali mesmo no sepulcro, e nós vamos encontrar algumas coisas raras, interessantes, diferentes, que vai nos chamar alguma atenção e também trazer uma meditação para os nossos corações, aplicada para as nossas vidas. O texto então está em João capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 12. Eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E o texto, portanto, de João 20, 11 diz: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai aos teus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Muito bem, estamos diante deste texto, um texto histórico, ou seja, real, que aconteceu desta maneira. Os relatos do Evangelho estão escrevendo, não é, aquilo que foi recontado pelas pessoas que ali estiveram. E nós então temos esta preciosidade de encontro de Maria Madalena com Jesus ali. O interessante antes é que ela com certeza estava muito emocionada, e uma das coisas fortes que nós aprendemos no texto passado tudo indicava que o corpo de Jesus tinha sido roubado, né? Ele morreu na cruz. Nicodemos, junto com José de Arimateia, tomaram conta de descer e colocar ali naquele túmulo, naquele sepulcro que tinha uma grande pedra adiante delas. Há um outro evangelho que fala, inclusive, de terem gente ali como segurança, né? Mas João, ele não menciona nada disso, somente coloca essa realidade que quando eles chegam lá, encontram o sepulcro já sem a pessoa de Jesus lá dentro, os lenços jogados no chão e aquele que cobria a face dobrado ainda em outro lugar. Mas agora nós vemos que Maria estava muito emocionada, e a emoção dela era não só pela morte de Jesus, mas agora o que fizeram com o corpo de Jesus, porque não deixavam os seus amigos, os seus seguidores, aqueles que amaram a Jesus, enfim, não estavam dando a honra, não é? Alguma coisa muito triste roubarem o corpo de alguém tão querido de uma pessoa. Então, ela estava ali chorando, e diz o texto que ela desce então à área do sepulcro, e quando entra ali, ela vê dois anjos vestidos de branco. Agora, a primeira coisa interessante é que ela não reconhece como anjos. Ela fala com eles como quem está falando com dois homens. E é muito interessante nós vermos isso na Bíblia. Vermos isso, que em todas as aparições angelicais, inclusive no Antigo Testamento, né? Tem algumas vezes que são anjos, e algumas vezes é a segunda pessoa da Trindade que aparece em forma humana, mas todas essas aparições são de uma figura masculina adulta. Então vemos que aqui também, da mesma maneira, fazendo essa mesma realidade, nós vemos estas duas figuras masculinas e adultas sentados ali, estavam vestidos de branco, né? Com certeza, eu imagino, não tinha nada reluzindo neste momento, porque ela não reconheceu o que eram anjos. Ela falou com ele como se fossem homens. E aí, neste contexto ali, eles perguntaram por que ela chorava. Ela disse que não sabia onde puseram o corpo de Jesus, e de repente ela olha para trás e vê um outro homem, né, que era Jesus em pé. Mas o texto diz que ela não sabia que era Jesus. Então eu posso ficar com você aqui, né, imaginando como é que pode ela ver Jesus e não saber que era Jesus. Talvez o homem estava de costas para ela. O interessante é que este homem agora, no versículo 15, começa a conversar com ela, e olha lá que outra coisa interessante, o timbre de voz de Jesus ela não reconheceu de primeira. Muito interessante, porque nós, seres humanos, temos essa capacidade, né?
principalmente com quem a gente conviveu mais tempo, pessoas queridas para nós, a gente quando fala no telefone, mesmo sem ver a sua feição, nós reconhecemos o timbre de voz daquela pessoa. Interessante, neste caso, que também não sei se ela ouviu de frente ou de lado ou somente de costas, o texto não diz, mas o fato é que ele, Jesus, sem ela saber, perguntou de novo, por que choras? Quem busca? E ela pensava que ele era alguém que estava cuidando ali, né, do jardim, e perguntou até para ele, se o senhor foi quem levou, me diga, por favor, porque eu quero o corpo de volta, né? Aí é interessante que quando Jesus diz a palavra Maria, ela ali reconhece a Jesus, ela já se vira, não é? Já dizendo Raboni, mestre, não é? Ela reconhece naquele momento e fica com certeza muito emocionada, e Jesus traz uma palavra de uma certa forma dura, não é? Como quem diz, não me toque, não me detenha, é especial este momento, mas eu preciso que você faça alguma coisa agora, ok? Eu preciso que você volte lá para onde estão os demais apóstolos, discípulos, e diga o que você viu aqui e estas palavras que eu vou dizer, e a Bíblia diz que ela fez. Então, o que eu quero trazer como aplicação para as nossas vidas? O texto é interessante, tem alguns porquês, não é? Dela não ter reconhecido a voz de Jesus, a própria pessoa de Jesus, não reconhecer os anjos, e fica uma pergunta para nós, e é uma pergunta em termos de aplicação para as nossas vidas, como e quando nós reconhecemos que é Jesus que está falando conosco. Claro que naquela época a figura física de Jesus e o timbre de Jesus eram duas coisas reconhecíveis por aqueles que andavam com ele. Não é o nosso caso, não é o nosso caso. Porque quando nós escutamos a voz do Senhor, através do seu Espírito, no nosso coração, para nós, não é? Pouquíssimas vezes, pouquíssimas pessoas escutaram a voz audível do Senhor, não é impossível, mas não é o dia a dia, são exceções a quem Deus, por seu querer, faz, porque Ele faz como Ele quer e quando quer. Mas, de maneira geral, esta voz é algo espiritual ao nosso coração, pode ser também por boca de profeta, mas não é a voz de Jesus, não é a voz de Deus, né? Então, a pergunta é essa: como é que nós sabemos quando é Jesus verdadeiramente, né? Ou seja, é Deus, seja na pessoa do Espírito Santo ou na pessoa de Jesus que está falando conosco? E a primeira coisa que eu aprendo deste texto é que quando é Jesus falando, tem um destinatário certo. E eu estou, com certeza, fazendo essa pergunta porque muitas vezes nós não sabemos quem é o enviado. Eu vou trazer mais prático isso. O nosso pensamento, muitas vezes, fala conosco. Quem já ouviu seu pensamento aí? Ou só eu que estou... Não, já todos, né? Nosso pensamento fala na nossa cabeça, né? Lida com toda a realidade daquilo que nós pensamos, e muitas vezes a gente pode receber ou pensar algo e entender que é Deus que está falando conosco. Essa é uma das coisas que a gente pode confundir aí, né? Algumas vezes, em contato com alguém que é usado em profecia, a gente se pergunta, será que isso é do homem? Eu já vivenciei obreiros que viviam, até usava essa palavra, não, é porque a profecia é bênção para a igreja precisa disso, e eu via claramente que aquilo só eram palavras positivas e etc., descontextualizadas daquilo que nós entendêssemos de qualquer maneira que era Deus falando. Parecia o homem que quer bem, que quer abençoar as pessoas fazendo, mas isso não é profecia, e isso não é algo que a Bíblia nos ensina. A profecia é sim bênção para a igreja, mas se ela vier de Deus, aleluia, o profeta é somente um vaso. Então, neste sentido, também há outros cuja virtude não é humana. Nesta pessoa eu reconheci algo humano, né? Era ele que queria abençoar, e o fez tomando a forma de profecia, mas algumas vezes acontece que é outra realidade espiritual que não é de Deus, e é muito simples nós entendermos que se uma palavra profética, se uma operação de maravilha, qualquer que seja, não provém de Deus, ou seja, qualquer manifestação espiritual que não provenha de Deus, ok? Que é quem fala, quem alcança no seu reino, quem manda no seu reino, então vem de um outro reino. E não existem 3, 5, 10 reinos, só existem 2. Então, quando nós não temos algo que venha da parte de Deus, não é isso? Então, vem da parte das trevas. Então, por causa disso, nós temos temor também de que alguém não seja usado ou alguma dessas fontes, não é, ao nosso redor, porque quem pode dizer que
que reconhece em todo o tempo, mas algumas chaves que nós encontramos aí neste texto que podem nos ajudar. Com certeza isso não é um estudo profundo, eu nem fui aos outros evangelhos para olhar este mesmo texto, nem nada, somente uma palavra ao nosso coração de aprendizado aí. Então a primeira coisa é que quando é Jesus quem fala, quando é Deus quem fala, tem um nome, tem um destinatário preciso e único. Quando Jesus falou o nome dela, Maria, ela se despertou, né? Ela entendeu o que era ele. E é verdade que nem todas as profecias, em verdade a maioria não leva no seu bojo o nome da pessoa, mas tem um destinatário único. Tem um destinatário único, ok? Mesmo que este único possa ser um grupo, mas é um destinatário único. Na maioria das vezes é um destinatário de uma pessoa, de indivíduo, ok? E porque é único, a profecia não pode apresentar-se como que funciona para todas as pessoas, porque é para um caso específico, para uma pessoa específica. Se é Deus quem está falando, quando estamos entendendo. Então, há um nome, há um destinatário único. Segundo lugar, tem conhecimento dos detalhes. Quando Deus é quem fala, ele conhece tudo. Assim como Jesus conhecia tudo sobre Maria Madalena, Deus conhece toda a realidade da nossa vida. E isso é uma das marcas da palavra, quando provém de Deus, é que ela, em algum lugar do seu bojo, em toda a sua colocação, ela mostra. É importante isso, porque não é no meio, porque esse é um problema que às vezes nós dizemos, o profeta falou, de 20 coisas, uma coisa acertou que é a realidade, aí você diz, é para mim, né? E não é assim quando Deus fala. Quando Deus fala, as 20 são para nós. Se uma ficou fora, questione, porque a palavra, escute por favor, que isso não sou eu. A palavra de Deus diz que nós devemos provar as profecias. Nós não devemos receber de graça, não. Recebamos e comamos livremente desta palavra. Esta aqui, Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus, o presente de Deus, o alimento de Deus para nós. A profecia não nos alimenta, ela tem outros porquês, né? Da sua existência. É importante para a igreja? Sim. É manifestação de Deus? Sim. Aleluia. Mas não é o alimento para o homem, para o homem e a mulher, o crente em Jesus. Amém? Então, Deus não precisa disso. Se as 20 coisas for para essa pessoa, então dá para entender claramente, aleluia, que ele conhece os detalhes, porque esse é o nosso Deus e o destinatário é único. Quem pode dizer amém até aqui? Outra coisa que nós vemos é que há algo novo na profecia que geralmente, não é sempre, geralmente nos confronta. Maria, quando viu a Jesus, já queria com certeza o quê? Sei lá, chorar nos pés dele, abraçar ele, querer conversar com ele. Enfim, eu não sei o que ela ia fazer, eu sei que Jesus cortou ela no meio do caminho dela e disse, espera Maria, não me detenhas. Ou seja, foi algo surpreendente. Uma das coisas que nós percebemos quando Deus toma, não é? O seu tempo, o seu querer, o vaso, o que quer que ele tenha usado, aleluia, para querer manifestar de uma maneira extraordinária para mim ou para a sua vida, ele vem trazer algo que seja novo e quase sempre confrontativo para a nossa realidade. É coisa que a gente não esperava, é coisa que a gente não sabia, é coisa que a gente não entendia, pelo menos o caminho. Talvez você já sentia de Deus que aquele era, mas o caminho, a maneira de você... Eu não sei o que é, mas geralmente... A palavra, quando vem de Deus, de uma certa forma nos confronta. Pode ser um despertar, mas é algo que confronta aquilo que nós estávamos. Já, vamos dizer, o jeito, a maneira que nós entendíamos, há um confrontar, não é? Porque ali Deus manifestando a sua graça através de falar conosco, através da profecia ou da maneira que ele nos fale. Até mesmo, como eu disse, às vezes a gente pergunta, é um pensamento? Será que esse questionamento aqui foi meu ou foi o Senhor? E isso é algo que nós vamos crescendo com Deus e aprendendo a sintonizar. A gente não escuta o timbre de Jesus, nós hoje, crentes pentecostais, amém? Mas nós escutamos ao nosso Senhor. E a gente, quando tem intimidade com Deus, quando ora sempre ao Senhor, quando está em comunhão com Ele durante o dia, nós vamos aprendendo a discernir, a entrar, né, nesta maneira que nós entendemos a diferença entre aquilo que é o nosso pensamento e às vezes o Senhor nos guiando. Porque é algo espiritual. E por causa disso há esta pedra de toque, há alguma coisa que não tem como explicar, as palavras não explicam, mas que nós pouco a pouco vamos aprendendo a discernir e a reconhecer
quando é Jesus ou Deus quem está falando conosco, amém? Então nós vemos aí que esse é um dos fatores, é algo novo e algo que geralmente nos confronta, e realmente nas minhas experiências Deus não fica falando o tempo todo, apesar de o Senhor falar conosco, não é uma coisa, um tagarela no nosso, não existe isso, irmãos, porque Deus não gasta, Ele não faz assim, Ele nos deixa viver, aleluia, ir atrás dEle, conhecer Ele, viver, estar na nossa vida, mas nós que estamos em comunhão, às vezes quando precisamos de uma decisão, ou estamos, né, em uma determinada situação, de repente Deus quer e coloca, não é? Dá-nos uma instrução ali, nós entendemos que aquilo é do Senhor. Mas por último, quando Jesus fala, aleluia, a glória é dada a Deus. A glória é dada a Deus. Ali Maria, não é? Raboni, aleluia, não é? Estava diferente, ela se quebrantou, ali ela estava na presença do seu mestre, e este quebrantamento é uma das realidades daqueles que recebem uma palavra de Deus. Então, que recebeu a palavra de Deus, que agora você vai ganhar, que agora você vai ser, e eu não estou nem dizendo que a palavra não seja, enfim, mas não é, né? Essa é a verdade. Não é que Deus não possa dar bênção. Deus pode dar bênção. Não é que não possa haver profecia de bênção. Não, Deus pode dar bênção e permitir que haja profecia. Mas toda profecia, toda palavra, seja aquela que nós reconheçamos Deus falando conosco na nossa intimidade, que seja por boca de profeta, ela traz no nosso espírito, na nossa alma, na nossa vida, um quebrantamento na mesma hora. A gente se sente merecedor da graça de Deus. Ó Senhor, agradecido que Deus falou conosco, e quebrantados, acontece imediato, você se sente um nada na mesma hora. Então este quebrantamento, esta humildade que vem junto com o momento que é Deus falando conosco, aquele sentimento de dependência de Deus, de fé no Senhor, na sua palavra, é como quem diz, Senhor, tu estás falando, eu não estou vendo essa realidade. Por isso que eu digo muitas vezes, a maioria das vezes, se não todas, é confrontativo para nós, e a gente diz para Deus, meu Deus, será que é a voz do Senhor? Porque eu não estou vendo isso com os meus olhos, aleluia. Mas naquela hora há uma humildade, um quebrantamento, um gerar de fé no nosso coração, aleluia. Há uma humildade, né? Uma dependência do Senhor, e esta é uma das maneiras também de nós entendermos que o Senhor está falando conosco. Espero que essa palavra tenha sido de enriquecimento para os nossos corações, né? Quantos hoje poderiam escutar uma palavra como essa e discernir? Porque, infelizmente, há muitos charlatões, há muitas pessoas que estão fazendo como eu conheci alguém, ouvi, uma pessoa já de idade, uma pessoa que tenha, é um pastor, não é? Ainda que não um pastor de igreja hoje, mas enfim, e nós vimos isso e eu me senti até, num certo sentido, triste, porque a pessoa tem uma boa vontade, mas não podemos passar na frente de Deus e fazer o que não é de Deus, aleluia. Deus tem poder para falar e usar e levantar em profecia quando Ele quer, aleluia. Mas Ele tem prazer também que nós, como crentes, não vivamos como dependentes. É por isso que Ele não dá o tempo todo. É isso mesmo. Porque nós seríamos dependentes, como muitos estão, atrás de profetas, atrás de profecias. Não, nós não precisamos. Nós não precisamos, nós somos alimentados, fortalecidos, guiados e permanecemos fiéis e estaremos chegando ao céu se nós nos orientarmos pela palavra que já foi revelada. Agora, se Ele quiser, aleluia, se Ele tiver um porquê de usar alguém para falar, o nome dele vai ser glorificado, nós seremos, né, confrontados num certo sentido, neste sentido, mas saberemos com certeza 100% que tudo que foi dito, é para mim. Então naquele momento há um quebrantamento, há humildade, uma dependência, e o Senhor é glorificado para sempre. Que Deus abençoe a sua vida e tenha misericórdia também da minha vida, que possamos prosseguir na presença do Senhor, chegando aí já no fim do ano, né? Último mês, estamos chegando, agradeço a Deus pela sua presença. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Amém.